Eita! Gente, não parece não, mas eu sou muito tímida, tá? Você sempre me vê aqui na frente, mas é tudo pela graça, ok? Então eu até trouxe anotadinha aqui minhas coisas, porque eu sou moda antiga. E aí, pra não me perder, tá? Bom, meu nome é Tauana, né? Eu tô aqui na Dupla da Fé, não sei, acho que tem uns 2 anos, mais ou menos. E eu quero começar lendo um versículo aqui em Salmos 66, 10 a 16. Diz assim: Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se refina a prata, tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios e falou a minha boca quando estava na angústia. Vinde ouvir, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Amém? Amém. Então, que o Senhor esteja falando ao seu coração, através do meu testemunho. São muitas coisas, eu tentei colocar aqui resumidamente. E eu tenho certeza que Deus escolheu cada uma que está aqui para poder falar com você específico na sua história. Não é sobre a minha história, é sobre o que Deus fez através de mim e Ele também pode fazer, e Ele faz por você, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu sempre fui cristã desde que eu me conheço por gente, fui para a igreja muito cedo, ainda criancinha, e enfim, vida normal, casei e tal, resolvi engravidar. E aí, tudo indo muito bem na minha gestação, né? Minha bebê chamava Rafaela. E aí, toda gestação, todo ultrassom, todo mundo elogiando. Nossa, que bebezona, linda, maravilhosa, não sei o quê. Tudo perfeito. Até um belo dia que ela simplesmente parou de mexer. E foi muito, assim, súbito, né? E aí eu demorei um pouquinho para ir para o hospital, assim, umas horas, esperando mexer. Fui lá e realmente ela tinha falecido dentro do meu útero. E, assim, sem nenhuma explicação maior, assim, né? Só aquele baque mesmo. Fiquei muito em estado de choque, assim, na hora. Por muitos meses eu não podia sentir frio, que eu começava a me tremer todinha por causa desse... como se fosse um trauma, né? Que eu sofri. Então, ali, os médicos já queriam me internar para tirar o bebê. Na verdade, eu teria que fazer um parto, porque já estava com 7 meses. E aí, não, Deus vai fazer um milagre, ele vai voltar aqui, porque não é possível. Como é que para assim, do nada, né? Não, vai voltar. E eu me recusei, pedi oração para o meu pastor na época, que eu ainda não estava aqui. E fui para casa. Falei, não, Deus vai fazer. Aí fui, fiquei lá orando. Tentei dormir, óbvio que eu não consegui. E assim, é meio até forte dizer, mas assim, não sei quem aqui já é mãe. Tem um tônus, né, na nossa barriga quando a gente está grávida, assim, né? Fica tudo meio durinho, assim, né? Pois é. Aí quando essa madrugada aí foi sofrido, porque realmente ela tinha falecido, assim, porque só de eu virar, eu sentia assim, ó, minha barriga mole, sabe? Então aquilo já foi me, né, deixando assim meio deprê, mas ok. Aí, dia seguinte, fui pegar outra opinião. Falei, não, vamos em outro médico. Vamos em outro médico, outro ultrassom. Minha mãe ali, minha mãe de guerra ali, vencendo tudo comigo, fomos. Chegou lá, a ultrassonografista com toda a paciência, né, explicou de novo, falou, realmente tem que fazer um parto e tudo mais. A gente não sabe por que isso acontece às vezes, mas nananã, e tentando ali me ajudar a entender. Beleza, fui hospitalizada 3 dias para o meu corpo entender que eu tinha que parir, do nada, com 7 meses, né? E ali, Deus trabalhou muito comigo, porque eu era a pessoa da selfie da barriga. Toda semana eu tirava uma foto da barriga e botava lá, né, as semanas, e agora é uma uvinha, é um melãozinho, é uma frutinha diferente, e eu ficava lá só mimando essa barrigona, e de repente eu só queria me livrar daquilo, que aquele pesadelo acabasse, né? E eu não queria mais me olhar no espelho, lá enquanto eu estava hospitalizada, queria passar por aquilo logo. E Deus falou assim para mim, não,
Eu amei até aqui, eu vou amar até o fim. Minha filha está aqui, né? E aí Deus começou a trabalhar já comigo, né? Enfim, passei pelo parto normal. Assim, nem todo mundo consegue ouvir direito meu testemunho do parto, então vou tentar ser breve, porque as pessoas acham que é uma coisa muito traumatizante você dar à luz a uma criança, né? Assim, nessa situação, mas foi meu sonho ter parto normal, gente. Sempre foi meu sonho ter parto normal, sem anestesia, sem cesárea. Então, e Deus estava lá comigo todo o tempo. É uma coisa muito... É a prova de que realmente com Deus as tempestades não são a mesma coisa. Muda tudo, sabe? É como se ele estivesse presente lá o tempo inteiro. E semanas antes disso acontecer, eu estava pesquisando sobre parto e Deus falou bem assim no meu ouvido: eu vou estar do seu lado segurando a sua mão o tempo todo. E eu não imaginava, né, que ia ser nessa circunstância terrível, né? Mas de fato ele estava lá e não foi tão triste como parece eu contando assim, né? Eu me senti o tempo inteiro acompanhada por ele. Aí tudo bem, aí tive o parto, aquele terror assim do pós-parto. Imagina um luto de um filho com pós-parto. É bem ruim, porque tem o leite, aí eu tenho hiperlactação. Tanto é que na gestação da Manu eu doei litros e litros lá para o banco de leite, porque dá muito, tem que tirar, porque senão é pedra. Aí imagina isso com um bebê que não está mamando, né? Então eu não podia tirar. Também não pode botar nem bolsa gelada, porque senão estimula, bolsa quente estimula, tudo estimula. E aí, enfim, vivi amarrada, fui para o sepultamento dela amarrada, enfaixada. E assim, junta tudo, fica assim, uma coisa junto da outra, fica bem pior, né, a situação. E nesse tempo, Deus começou a trabalhar comigo, assim, eu costumo dizer que eu era uma pessoa antes, e eu virei uma pessoa depois, né? Porque é um trauma, assim, não sei se alguém aqui já perdeu um filho, é bem ruim. E nisso tudo Deus foi me transformando, né? Eu me lançava ali em oração, nesses tempos que a gente tem, assim, todos os dias, e saía, assim, um choro de mim que era um som diferente, sabe? Um choro muito espremido, assim, sabe? E eu tinha que me forçar a parar de chorar, porque eu ia ficando muito com falta de ar, enfim. E nisso tudo, eu não entendia. Eu não entendi por que isso aconteceu comigo, porque na nossa cabeça a gente pensa assim: eu sirvo a Deus desde sempre, né? Então nada de mal vai me acontecer. Não sei se alguém assim pensa: ai, bati o carro, já aconteceu comigo, bati o carro louvando a Deus. Eu falei: ué, estava ouvindo uma música, estava adorando, como é que eu bati o carro? A gente não tem uma dificuldade, parece que a gente é ensinado de que o contrário do que está na Bíblia, né? Porque na Bíblia diz que a gente vai passar por aflições, mas para a gente ter bom ânimo, né? Então, assim, eu fui começando a entender a realidade, que não é esse conto de fadas, é um mundo aqui real. Infelizmente nós estamos sujeitos a tempestades também, né? Então, eu já cantava na igreja, inclusive antes de eu perder a Rafa, o dia anterior, eu estava adorando no culto, né? Estava ministrando louvor e tudo. Então, assim, Deus me ensinou nesse processo a força, o poder da adoração em meio à dor. Porque quando você não está passando por nada, quando tudo é maravilhoso na sua vida, é fácil você cantar assim: tu és bom, em todo tempo és bom. É fácil a gente cantar: te louvarei, não importam as circunstâncias. Aí quando você está no luto, Deus tirou um bebezinho com 7 meses, te fez passar mal. Aí você fala assim: ai meu Deus, vou cantar isso aqui, peraí, deixa eu me concentrar aqui. E sai, é como se saísse um óleo disso, sabe? É como se girasse uma chave na sua relação com Deus, porque você tem que trazer uma adoração realmente genuína para chegar até Ele, né? E, enfim, isso foi a primeira parte. Aí, o que acontece? Eu pesquisei 6 meses sobre essa perda. Falei, não. Aí entrei em contato com a minha família, descobri que um monte de gente já tinha perdido. Muitas mulheres não falam, né? Tem, às vezes, 3, 4 gestações perdidas ali, perdas, e não compartilha, e aí talvez o que eu tive fosse genético. Enfim, pesquisei,
o único diagnóstico que eu tive foi trombofilia, possível trombofilia. O que é isso? É um problema de coagulação que dá na gestação. Então o sangue parou de passar de mim para a placenta, ela ficou sem oxigênio, faleceu. Então, decidimos na próxima gestação fazer com o uso de medicamentos, que são injeções todos os dias na barriga. Beleza, engravidei da Manu. Quem que conhece a Manu? Linda! Manu, daqui a pouco vocês vão ver a Manu no vídeo. Aí, a Manu, essa gestação foi difícil, gente. Fiquei morrendo de medo, né? Porque até as 28 semanas minha cabeça estava travada aqui. Eu preciso passar das 28, que foi quando eu perdi a outra, né? E aí, muita terapia, né? Muita oração, foi muito complicado. E aí, o que acontece? Chegou na hora do parto, tinha que programar o parto por causa dessas injeções. Senão tu sangra por causa do... Como é para não coagular o sangue, senão você pode sofrer uma perda muito grande de sangue. Então programamos o parto foi muito sofrido, porque foi induzido. Manu nasceu com o coraçãozinho batendo, mas sem respirar. Uns 3 a 5 minutos, né, mãe? Minha mãe estava lá comigo. No mesmo lugar do parto, eram os primeiros atendimentos médicos ao bebê. E a gente lá, né, chegamos até ali e a menina assim, meu Deus, misericórdia, minha mãe desesperada. E todo mundo olhava pra mim, olhava pro bebê, olhava pra mim. E na minha cabeça eu pensava assim, Deus não me levou até aqui, gente, pra levar essa menina não, vai dar tudo certo, amém. Aí estamos lá, não, o parto inteiro a gente ouvindo música, botei uma playlist lá de adoração, vai dar certo. E aí deu tudo certo, Manu, perguntei lá se poderia ter algum problema neurológico depois, né, porque ela ficou ali sem oxigênio por uns 5 minutos. Mas ela não teve nada, quem conhece a Manu aqui sabe, uma menininha de ouro, graças a Deus. Não precisou de oxigênio, não precisou de UTI, foi direto para o quarto comigo, já mamou no primeiro dia, só bênção, só vitória. Beleza. Aí, o que aconteceu? 5 anos se passaram. Aí resolvi engravidar de novo, né? Aí, assim, na minha cabeça, vai estar tudo certo. Já descobri, já comecei as injeções, que é a parte ruim aí da gestação quando a gente tem trombofilia. Comecei as injeções. Aí no ultrassom, pra gente descobrir o sexo, vimos que era um menino. Eu e o Paulo, a gente doido para ter um menino, ficamos muito felizes, mas ao mesmo tempo eu já vi no ultrassom que tinha alguma coisa errada ali na perninha dele. O nome dele era Samuel. E aí, no final da ultrassom, a médica falou, olha gente, ele tem algum probleminha ósseo. A gente não sabe o que é, mas é alguma coisa genética e tal, relacionada aos ossos dele. E aí meu mundo caiu, né? Que eu cheguei em casa e falei, como assim? O raio cai 2 vezes na mesma cabeça. Porque eu achei que eu já estava aprovada aí nesse sofrimento aí de gestação. Achei que na minha cabeça, poxa, Deus não vai me provar de novo nisso. É como se pegasse o calo e abrisse a ferida de novo, assim, sabe? E aí eu fiquei sem entender nada, novamente, né? E a gestação do Samuel foi muito complicada. Não sei quem aqui me viu grávida, vai ter aí também nas fotos. É muito difícil você gerar sabendo que a criança tem um problema que você não pode fazer nada para proteger. Ele tinha fraturas. E aí cada ultrassom, mais fraturas dentro da barriga, né? Então assim, a minha cabeça foi só Deus para me ajudar a processar durante esse tempo, sabe? E aí eu queria te dizer, né, que se você já passou por um momento que você não compreendeu na sua história alguma coisa, uma perda, um trauma, um acidente, para você não ficar parado, porque o tempo não é como dizem assim, o tempo cura tudo. Não, Deus cura. O tempo por si só não cura, tá? Então, minhas estratégias. Eu sou a pessoa das estratégias, gente. Eu tô com a dívida. Vamos fazer uma estratégia aqui, fazer uma planilha. Quanto eu recebo, quanto eu tô gastando. Vamos dar um fim aqui, vamos ter um objetivo aqui, traçar uma meta. Então, eu via com o meu caderninho, orava, passava muito tempo ali me deleitando na presença do Senhor, falando tudo, sabe? A gente com Deus não dá pra gente ficar só ali na formalidade,
A gente tem que espremer tudo que está aqui dentro. Ele já sabe tudo que está dentro de você, mas quando você fala, você cria ali uma amizade, um relacionamento assim profundo, e ao mesmo tempo que você vai falando, ele vai falando com você de volta. Então eu fiquei ali adorando muito, orando muito, lendo muita palavra, igual diz ali em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se eu ficasse ali só, luto, tristeza, porque o diagnóstico era esse, vai nascer, mas não vai sobreviver. Todos os ultrassons, os médicos pegaram na minha mão. Você está entendendo, mãezinha? É assim. Não adianta fazer enxoval. Vai falecer, vai nascer, vai falecer. Tudo bem, vamos. Você quer um acompanhamento? Fazia todo acompanhamento. Enfim, aquela luta. Então, assim, se você ficar só pela palavra dos médicos, se você ficar só nessa depressão, para onde que você vai? Como é que você vai gerar desse jeito? Né? Eu tinha que gerar ele com alegria. Então foi isso que eu fiz. Eu montei um enxoval pequeno, acreditei no milagre. Cada ultrassom eu ia lá acreditando que Deus ia sarar. Que quando eu fosse ver lá, ia estar as perninhas tudo certinho, retinha, os bracinhos retinhos, tudo perfeito. E não acontecia, não foi assim que Deus quis. E aí cada vez era mais um sofrimento, né? E aí, o que acontece? O diagnóstico foi se fechando. Osteogênese imperfeita, que se chama ossos de vidro, né? No pior grau, que é esse que já dá na barriga. E aí, eu sei, gente, Deus pode curar em qualquer tempo. Curou no passado, cura hoje, cura por ligação, cura se você está dormindo, acordou curado. Mas na minha cabeça eu só ficava assim, Jesus, se eu queria estar naquele tempo lá que você viveu aqui na Terra, eu ia te caçar, eu ia até lá interceder pelo meu filho, eu ia lá segurar, me sentir aquela mulher do fluxo de sangue, eu ia te caçar, eu ia te segurar para você curar meu filho. E eu fui a muitas reuniões de cura, saí indo para tudo quanto era reunião, falou em cura, eu estava lá, eu e meu barrigão, Deus vai curar meu filho. Inclusive, do lado da minha casa, teve uma reunião que foi chamada uma equipe internacional de cura, gente, sei lá, esses nomes aí dessas igrejas famosas. Eu falei, Deus preparou isso, não é possível, né? Agora vai. Não. Normal. Ninguém sentiu nada especial, nem eu, nem por mais que eu quisesse, que eu acreditasse, não aconteceu. E aí, junto disso tudo, teve muita dor física também, porque o que acontece? Os médicos falaram, olha, a gente pode interromper a gestação e você, pelo Ministério Público, a gente faz o quê? Interrompe. O que é isso? Aborto. Eu queria aborto? Não. Deus me deu? Deus, se Ele quiser, Ele leva. Não sou eu que vou interromper nada, vida. Não sou eu que vou interromper a vida. Então, eu aceitei permanecer. O que a gente não sabia era, isso ia me gerar consequências, inclusive risco da minha própria vida, que eu não sabia. Então, foi me dando um excesso de líquido amniótico. No final da gestação, eu estava com a barrigona que cabia três quantidades de líquido amniótico do que uma gestação normal. E isso foi me limitando, eu não conseguia andar direito, não conseguia sentar direito, ficar em pé. E até meu marido entrava aqui, roubava lá da pastora a cadeira lá da sala dos pastores, a poltrona. Eu que amo atenção, só que não. Aí trazia aquele poltronão e eu ficava ali deitada assim. Ai, mas era o jeito que dava, né, gente? E aí, nas últimas 2 semanas, eu já não conseguia mais sair da cama praticamente. Muitas dores, e aí eu só fui descobrir depois que meu útero quase rompeu. Tem até umas fotos que eu coloquei assim, vocês vão ver que eu tô em casa, assim, a barriga fica meio dividida, assim. Eu não botei as piores, porque elas assustam, que é tipo 2 barrigas. Aí depois eu descobri que é porque meu útero estava quase rompendo. Então, se eu fosse pro caminho do parto normal, que era o que eu queria, provavelmente a minha vida estaria em risco, né? Mas Deus arrumou tudo direitinho. Aí o que acontece? Ele não virou e eu tive que ir para uma cesárea de emergência, graças a Deus, porque se fosse um parto normal, teria rompido. Então foi isso. 35 semanas, estava eu lá para o parto. Deu seroma, que é uma inflamação que deu lá, deu uma recuperação muito difícil. Eu não consegui conhecer ele em vida, porque a gente resolveu botar tudo para que ele ficasse bem socorrido. Então eu queria medicamento, eu queria socorro, eu queria ressuscitação, eu queria tudo. Já passei até aqui, então eu quero que ele tenha o melhor atendimento que ele possa.
E então, por conta disso, quando eu consegui me recuperar da cesárea, assim, umas horinhas para poder subir lá para vê-lo, ele já tinha falecido, né? Aí, então, assim, tudo de novo, leite sobrando, mesmo tomando remédio, velório de novo, enfim, mais dores aí e tudo isso emocionalmente, né? E aí, eu queria dizer assim, se você já passou por algum momento difícil na sua vida, ou se você ainda passar, não se isole, sabe? A minha vontade poderia ser ficar em casa e tudo, mas assim, mesmo com o diagnóstico, eu me mantive em movimento. Eu vinha, assim, óbvio, que antes dessas 2 semanas, né, do final, eu vinha louvar, me mantinha ocupada, eu vinha para os ensaios, eu vinha para a igreja, servir o lanche das crianças. As pessoas me mantiveram alimentada espiritualmente, aqui emocionalmente, né? Aqui no corpo, montaram uma rede de oração por mim, né? Eu rodei tudo nas redes aí, eu e meu barrigão e meu Samuelzinho. As pessoas levavam um lanchinho para mim lá em casa. Eu formei amigos que viraram família aqui, tudo aqui, né? Porque, não por acaso, o pastor Ibi encontrou a gente lá numa lanchonete e falou, tá abrindo o Núcleo da Fé, vamos pra lá. Cheguei aqui no primeiro dia, já catei a pastora. Pastor, é o seguinte, mas pastor, meu bebê, não, ora por mim, tarará. E aí, tudo, né? Deus encaminhou tudo para que eu estivesse aqui, quentinha aqui no meio dessas pessoas maravilhosas. E aí, o que acontece? Depois dessa perda, meu pai, durante, né, o final da gestação, meu pai já estava muito debilitado, a saúde dele. E ele não tinha contado para ninguém, mas ele já estava doente há 2 anos. E ele manteve em segredo. Aí eu tive que interromper meu resguardo para ir lá cuidar dele no hospital, né? Um pouquinho antes disso, eu tinha resolvido voltar a nadar. Aí chegou lá, eu fui contar para ele tudo. Foi um momento importante da minha vida de eu ter falado para ele, porque depois de 15 dias ele veio a falecer. E meu pai, assim, minha mãe sempre me apoiou muito no esporte, né? Eu fui federada dos 9 aos 19 anos. Mas meu pai era quem estava comigo no dia a dia. E assim, vocês terem noção, ele me chamava de Mozinho. Mozinho e Lizinha. Era um chamego assim, parecendo tal da unha e carne, era isso. E aí, foi uma perda muito grande, né? Quando ele faleceu, porque por causa desse carinho que a gente tinha, eu era filha única dele e tudo mais. E aí, foi quando, no meio dessa dor assim, da perda dele, eu já tinha acabado de perder o Samuel, eu falei pro Paulo, agora eu entendo um pouco do porquê que Deus me deu 2 perdas antes, para eu poder processar essa, porque a do meu pai foi difícil. E aí, o que acontece também? Eu entendi um pouco do processo de Deus, porque meu pai, eu orei a minha vida inteira para meu pai se converter. Eu era daquelas crianças que cantava na frente, assim, Dia dos Pais, só para o meu pai estar lá, para ele ir para a igreja. E aí, meu pai nunca tinha se convertido, né? E aí, nesse processo da minha escolha de manter a gestação do Samuel, mesmo com todo o diagnóstico, mexeu com ele, sabe? E foi mexendo. Outras coisas também. Aí, no enterro dele, né? O meu pai foi, ele já estava no final, você vê. Aí ele foi ao esforço do meu pai, ficou em pé lá, todo, não sei se a pastora Elma lembra dele. E ele ouviu a pregação do pastor César, pôde receber ali uma palavra, enfim. Ele veio aceitar Jesus antes de falecer. E além disso também, eu e o Paulo, a gente também estava mais ou menos, quando a gente encontrou com o pastor Ibe, quando eu já estava grávida, assim, mas eu não sabia ainda, enfim, foi aquela... Então, assim, eu queria dizer que o amor de Deus, ele é tão furioso que às vezes a gente não consegue entender os propósitos dele, mas olha só, vamos lembrar aqui, ele entregou o próprio filho para morrer e ele, como pai, assistir, sofrer ali, luto, que é vendo o filho sofrer, para salvar todos nós. Então, assim, você imagina, né? Tudo tem um propósito. Falou em vidas, falou em trazer a gente de volta para casa. Hoje em dia, nada me tira daqui. Nada me faz ouvir uma música do mundo, nada me faz beber, nunca mais. Porque, assim, Deus nos cativou, Ele nos amarra com esses laços de amor, sabe?
Então, assim, foi o jeito dele de nos trazer, de trazer meu pai, né? E aí, eu já tô acabando. O que acontece? Depois disso tudo, eu ainda perdi 2 avós, tudo em sequência. Até foram 5 meses. O Samuel, meu pai e minhas 2 avós, foi tudo em sequência, né? E aí, os coitados dos pastores indo com a gente ao hospital. Ora pelo tá falecendo, ora lá para receber Jesus, ora para curar. Agora enterrou, vai enterrar. Gente, tadinhos, eles e junto com a gente ali na labuta ali. Ninguém acreditava mais, tanta perda. Aí, até o psicólogo, gente, não acreditou em mim. Ele falou assim, você tá vindo aqui só por causa de atestado. Cria vergonha na cara. Você acredita? Não acreditou. Aí, enfim, quando eu tava... Depois disso tudo, que eu falei com meu pai que ia voltar a nadar, não sei o que, realmente eu voltei. E ainda tinha um pós-parto. Então, eu fiz uma preparação física bem grande para perder. E perdi mais ou menos uns 7, 8 quilos. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir representar o Brasil e o meu departamento internacionalmente, no Mundial. Eu falei, gente, eu já parei de nadar, tinha 15 anos. Mas tá bem, amém, vamos lá, né? Bem na hora que eu voltei, tudo bem. Aí fui, né? E aí, eu pesquisei antes, né? E eu teria alguma chance ali, né? Mas nunca que eu ia imaginar, gente, eu ganhei as 5 provas que eu nadei. E eu tinha pesquisado, aí tinha uma menina lá que eu conhecia, que ela é brasileira, e ela era boa também, né? Aí eu falei, ai meu Deus, tá, nas que ela for nadar, eu vou ganhar a segunda, mas tudo bem. Aí, chego lá no primeiro dia, antes de eu ir nadar, me falaram, você ficou sabendo? A fulana de tal, ela fez aniversário e mudou de categoria. Ela não é mais da categoria tarará, que era minha. Eu fiquei super feliz. Eu falei, que ótimo. Aí, na mesma hora, eu falei com o Paulo, né? E eu e ele tivemos a mesma... A gente falou, cara, Deus preparou isso tudo. E eu nem tinha começado a nadar ainda. Eu falei, Deus preparou isso tudo pra me honrar aqui nesse lugar, tenho certeza. Que foi tudo planinho dele, assim, ó. Tudo dele. E aí, é isso, estou terminando. E aí, eu queria dizer assim, que o meu testemunho não é isso. Tipo assim, sofri e Deus me honrou. Não. É tudo graça. Então, o meu testemunho acaba lá, ó. Eu fui, enquanto eu estava sofrendo, quem me sustentou? Jesus. Quem era minha base? Jesus, minha fortaleza. Quem que eu ia todo dia lá me deleitar e falar, Jesus, para onde eu irei se só tu tem as palavras? Quem me via aqui, louvando, uhul. Mas lá em casa, aqui, ó, o negócio pegava, porque é Ele que trata as nossas feridas, né? E no meio das provações, então, Deus não nos abandona, né? No meio disso tudo, Ele foi minha fortaleza. Ele me ensinou que nada faz sentido longe dele, igual a pastora falou aqui, não tem graça em nada mais, gente. Tudo perde a graça, porque você pode estar passando o que for. Se Jesus está do seu lado, se Ele está no barco, tudo muda de cor, é um negócio estranho, parece assim, que eu estava tudo preto, de repente fica colorido. Igual eu te falei, tá no meio do parto lá, a menina falecida, mas eu não me sentia no luto. Eu não me sentia no buraco, na depressão. E Deus não me deixou afundar. Todos os dias eu ia dando um passinho para cima para sair daquele buraco. Amém. Né? Então, que você também aprenda a entregar tudo para Ele. Eu não gostava de viver, ninguém gosta, né? Mas assim, na dependência de outras pessoas. Precisei viver na dependência de alguém cuidar da minha filha, de alguém me trazer uma água, de alguém me ajudar a levantar. Né, de você querer muito uma coisa, planejar ali e não sei o que vai se realizar. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E tá tudo bem, porque quem tá no barco é Jesus. Lá no final, quem sabe o que vai acontecer é Ele, não somos nós. Por mais que aqui na Terra às vezes a gente não entenda, mas um dia conheceremos como somos conhecidos, veremos face a face e tudo vai se esclarecer. Então, que você também aprenda a confiar que Ele sabe o que é melhor para você, mesmo que você ainda não esteja entendendo nada. Tá bom? E aí eu tenho um videozinho para passar que fala um pouquinho sobre isso. O do vasinho. Imagina que esse vasinho aqui é você. É claro que, como todo vasinho novo, você esperava receber uma linda flor, mas a vida foi te envolvendo em situações diferentes do que você imaginou. Mas você sabe bem, você estava lá, foi bem diferente de uma flor. E como doeu.
O tempo passou, e aí você resolveu dar uma atenção para esse vazio junto às peças, ver o que sobrou. Parecia impossível, mas o vazio sobreviveu. É, claro que esse vazio ia precisar de algum reparo, sabe? Um pouco de tempo, atenção e até ajuda. Mas não é que você ficou até boa em se refazer? E o vazio que era para ter flor, agora só tinha medo, culpa, insegurança, vergonha. Você até cogitou que flor era uma coisa só para os outros vazios. Algumas partes ficaram de fora para sempre mesmo. Nunca foram capazes de ser remendadas. Mas agora eu te convido a imaginar se o propósito desse vazio nunca tenha sido mesmo receber uma flor. A luz veio tão inesperadamente quanto foi inesperada a primeira vez que quebrou o vazio. Claro que o vazio teve um pouco de vergonha no começo. Afinal de contas, quem iria querer um vazio todo quebrado? Só o criador do vazio mesmo. Ele sabe que esse vazio não foi um acaso. E bem nas fendas do vazio, nos lugares onde ele está mais quebrado, são os espaços onde a luz passa através de você. Só ele pode brilhar através de todas as rachaduras da sua história. Imagina que esse vazio aqui é você. Outra coisa que eu queria falar é que durante o Souzo Deus me explicou algumas coisas, porque eu me sentia muito sozinha, como se Deus tivesse me abandonado, né, nesse período da gestação do Samuel. Eu não sei explicar direito, mas é como se fosse um pouco disso. E ele me levou lá no momento do meu diagnóstico, quando eu estava em casa. E ele me mostrou que ele ficou profundamente triste junto comigo, que ele participava muito desse sofrimento e que por algum motivo ele não podia me livrar daquela situação. Então, assim, é como eu estava falando, né? A gente não entende aqui, mas ele participa. É como mesmo um pai, que ele quer livrar, mas às vezes ele não pode, entende? Então, assim, eu queria, para terminar, trazer 2 salmos. Um é 144, 1 e 2. Que diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é meu aliado fiel, a minha fortaleza, minha torre segura e o meu libertador. Ele é o meu escudo, aquele em quem refugio. E os 2 Coríntios 4, 17 e 18, que diz assim: Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então é isso, Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar da sua história, Ele quer te curar, Ele quer fazer de você, como a Michelle vive falando para mim, né? Que das suas feridas saia poder para curar outros. Amém? Aí eu trouxe também uma música, é um videozinho com a música, e aí eu queria que vocês prestassem atenção. Acho que a maioria aqui já conhece. Prestassem atenção na letra, tá até com a legenda embaixo, tá bom? E tem umas fotinhas também, para fechar.
te darei também. Quantos foram abençoados, gente, por esse testemunho, né? Lembro direitinho o dia que nós encontramos a Tauane lá na lanchonete. Lembro direitinho e eu vejo como Deus é um Deus perfeito, de amor. Porque Ele conhecia, não te conhecia na íntegra, não sabia qual era a sua necessidade, mas Ele já estava preparando esse ambiente para que você pudesse estar inserida, para que a graça dele fosse movida através do amor, através da oração, através da família. Eu sou amada. Eu e minha família somos cuidados e amados. Amém. Deus é bom. Eu nem me falei, gente, eu ministro ou não ministro mais? Porque eu estou abençoada. Mas senta aí que daqui a pouco a gente vai orar. A gente vai orar com você. E eu só